Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a visão que tive junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa, e ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa. E um homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles. E contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, e meça o modelo, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar em côvados. O côvado é um côvado e um palmo. E o fundo será de um côvado de altura, e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo. E esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 côvados, e de largura 1 côvado. E desde a pequena armação até a grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado. E o altar de 4 côvados. E desde o altar e para cima havia 4 pontas. E o altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a armação, 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. E o contorno, ao redor dela, de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado, ao redor. E os seus degraus davam para o oriente. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: Estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto, e para aspergirem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro, para oferta pelo pecado, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre as suas 4 pontas, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor. Assim o purificarás e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode sem mancha, como oferta pelo pecado. E purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. E acabando tu de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem mancha, e um carneiro do rebanho sem mancha. E oferecê-los-ás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. Por 7 dias prepararás, cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um bezerro, e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar, e o purificarão. E assim, consagrar-se-ão, e cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia, e dali em diante,
Os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus.